Amém, irmãos? Antes de começar, deixa eu só me acostumar, quer dizer, com o altar aqui, porque quando eu fico muito tenso, eu só penso em terminar o mais rápido possível a minha pregação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui, dar só uma olhadinha pro pessoal lá de trás, porque eu sou tão tímido que quando eu estou pregando não consigo olhar pro pessoal de trás, só olho pro pessoal da frente. De preferência só os que estão aqui, ó. Então, deixa eu só dar uma olhadinha. Bom, me acalmar um pouco, porque toda vez que eu fico muito tenso, eu sempre cometo alguns erros aqui em cima do altar. No último culto de jovens, me falaram que quando eu fui fazer assim, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu falei, saúdo a igreja com a paz dos irmãos. Aí o Pedro falou, você está saudando a igreja com os irmãos? Rapaz. Aí eu falei, vixe. E quando eu estou muito tenso, eu também esqueço de orar. Como nas últimas vezes eu fui orar, falei sobre a palavra de oferta, esqueci de orar. E as duas vezes que fui dirigir o culto, esqueci de orar também. Então, vou tentar me acalmar um pouco, seguir suavemente para ver se eu consigo não deixar nada escapar. Antes de começar, eu vou dar uma oradinha aqui. Se quiserem me acompanhar, eu agradeço. Pai, agradeço a Ti por mais um dia. Essa vai ser mais uma pregação e que o Senhor possa vir a falar através de mim. Dessa vez não estou tão tenso igual as últimas duas vezes, porque eu confio no Senhor, Pai. Louvado seja o Teu nome e posso correr conforme a Tua vontade. Que cada um aqui possa escutar, cada um possa entender a forma que o Senhor deve falar através e que cada semente possa ser plantada em cada coração, Senhor Jesus. Esse te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O tema da minha pregação vai ser arrependimento. Na Bíblia tem diversos tipos de pessoas que se arrependem. Tem diversos tipos de pessoas que se arrependem. O que eu vou falar vai ser o Pedro, não você, o Pedro da Bíblia. E para mim, na Bíblia, ele tem um dos arrependimentos mais lindos. E que, se você raciocinar um pouquinho e ler, parece com um pouco da gente. Bom, para começar, eu vou ler Mateus 26, do 31 até o 35. Falar para o pessoal da mídia que, caso eu queira mudar a versão da Bíblia, a minha Bíblia vai ser a King James, viu? Para ficar coerente a que eu vou estar usando. Vou começar. Então Jesus lhes revelou: ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venha a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que, ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. E não fechem a Bíblia, porque eu vou usar muita Bíblia nessa noite. Tem muito versículo. Então, beleza. Começando aqui, quem nunca se pegou oração falando com Deus, falando: Deus, nunca vou te abandonar. Não importa tantas coisas que aconteçam, nunca te abandonarei. Bom, já teve vezes, quando mais novo, assim, 3, 4 anos, que, quando eu via esse versículo de Pedro, mesmo que eu morra, eu nunca te negarei, eu me pegava pensando, falando assim: caramba, e se fosse comigo? Se algum dia, Deus o livre, claro, acontecer, caso de uma pessoa me ameaçar, vamos dizer, lá igual o pessoal da Coreia do Norte, do Norte, né, que tem o Kim Jong-un, bom, eu acredito que e lá ele se auto-titula o Deus do país dele. Então lá é terrivelmente, qualquer tipo de religião, não só o cristianismo, qualquer tipo. E bom, lá se você falar de Jesus, você é morto. Então, eu imagino, se eu estivesse lá e ele, sei lá, me ameaçasse minha família e falasse assim: se você negar Jesus, eu te matarei. Quer dizer, se você negar Jesus, eu deixarei livre você e sua família. Mas caso você fala que Jesus é seu único salvador, eu matarei você. O que eu faria naquela hora? O que cada um aqui faria? Será que você negaria Jesus ou aceitaria Jesus?
Bom, eu com certeza eu acreditaria que eu acabaria negando a Jesus pelo medo de perder tanto a minha família quanto a tensão de perder a vida, saber que sua vida está diante de seus olhos. Então eu acabaria negando a Jesus. Não que eu me orgulhe de falar isso aqui, mas eu tenho certeza que eu negaria. Bom, agora vai ser Mateus 26, 55, 56. Não, Mateus 26, 55 e 56. Peraí. Acho que eu anotei errado aqui. Não, peraí. Não, perdão, eu anotei errado. É Mateus 26, 69. Bom, Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: Tu também estava com Jesus, o Galileu? E nego a primeira vez. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: Não sei o que falas. E ainda assim, em direção à entrada do pátio, ele foi reconhecido por outra criada, a qual denunciou a todos aqueles que achavam, exclamando-se: Este homem andava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro, sob o juramento, o negou mais uma vez, afirmando: Não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, o que estava ao redor aproximaram-se de Pedro, acusaram: Com toda certeza és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar e pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade. Exclamou: Não conheço este homem. No mesmo instante o galo cantou, e naquele momento Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe advertiria: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. E assim, eu vou ser sério que se eu negaria Jesus, depois do negócio que eu falei do ato do Kim Jong ameaçar, eu também choraria amargamente, porque, bom, basicamente Deus enviou seu único filho unigênito e meio que sacrificou ele para que cada um aqui possa se arrepender. Então, basicamente, Deus sacrificou o seu filho para que você, caso caia em alguma tentação, alguma coisa, possa se arrepender. Só que algumas vezes a gente acaba caindo na tentação e nós temos algum orgulho ou algum medo de confessar os nossos pecados a Deus e acaba escondendo debaixo do tapete. Sendo assim, mesmo Deus sabendo que a gente ia pecar e ainda vai pecar, Deus ainda confia na gente. Bom, eu meio que, para mim, o negar de Pedro foi a mesma coisa da traição de Jesus. Como assim? Basicamente, os dois traiu a confiança de Jesus. Um traiu entregando ele para o pessoal lá, eu esqueci o nome, e o outro negou. Deus confiou nele. Deus já sabia que ele ia trair 3 vezes, mas Deus confiava nele, quer dizer, Jesus. E ele mesmo assim negou 3 vezes. E cara, Deus confia em você, sabe que você vai errar muitas vezes, mas Ele ainda vai estender a mão para você. Não importa quantas vezes você cai, quantas vezes você tropeça, Ele vai estender a mão para você. Bom, lá em Marcos 16, 4, 7, deixa eu lá. Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. Entretanto, no sepulcro viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram assustados. Não vos amedronteis, disse eles. Vós buscai a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz. Pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede o lugar onde haviam. Agora ide e dizei aos discípulos dele e a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Lá vos verei, e assim como eles vos predissem. Eu acho da hora porque, assim, basicamente, acredito que era o anjo que estava lá, ele falou,
agora ele dizei aos discípulos e a Pedro. Ele não fala só os discípulos, ele fala discípulo e a Pedro. Porque basicamente, se você pôr no lugar de Pedro, se você tivesse negado Jesus naquele momento as 3 vezes, você sabe, porque na outra versão, acho que é a de João, não, a de Lucas, fala que no momento que ele negou, Jesus saiu, acho que era de um interrogatório, e quando o galo cantou, o Pedro, além de ter lembrado do que Jesus tinha falado para ele sobre as 3 negações, ele olhou diretamente para o olhar de Deus, porque Jesus estava passando, e quando Jesus passou e olhou para o lado, olhou diretamente para Pedro. Então, automaticamente, ele olhou nos olhos de Jesus e lembrou das palavras. Então, cara, eu teria me envergonhado muito, choraria amargamente como Pedro, e a partir do momento aqui, agora que dizer aos discípulos dele, ao Pedro, se o pessoal que vai lá chamar os discípulos fala assim, Jesus está chamando os discípulos, eu não iria, por quê? Eu neguei a Jesus 3 vezes, eu não me sentiria um discípulo, então para mim não faria parte, é como se eu tivesse sido retirado do time de Jesus, podemos assim, a escala dele. Eu não teria ido. Então por isso que o anjo fala, diz aos discípulos e a Pedro, que ele está seguindo adiante vós para a Galiléia, e lá vos verei, assim como eles vos predisse. E agora eu vou para João 1:27. Não, vou João 21, 1 até o 27. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo a seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Simão, Pedro e Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 mais jovens e os mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhe, vou pescar. Eles o encorajaram, nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. Jesus lhe perguntou, moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles disseram, responderam não. E eu acho muito da hora, porque essa aqui de King James, ela fala moços, mas se você for em outra versão da Bíblia, o Jesus não fala moço, ele fala filhos. E acho que essa aqui é a parte mais tocante para mim, quando eu fui fazer a pregação. Por quê? Porque no barco estava Pedro, Tiago e João. E quem era eles? Que negou a Jesus 3 vezes. O outro e 2 eram aqueles que ele confiou quando foi subir ao Getsemane. O Pedro também estava, mas o Pedro confiou a eles a oração, mas toda vez que ele voltava da oração, os 3 estavam dormindo. Mas mesmo assim, ele os chama de filho, mesmo tendo traído 3 vezes, ou mesmo ter abandonado no momento que o Jesus mais precisou deles, a ponto de vamos falar que a ansiedade, a tensão, fazer eles, Jesus transpirar sangue. E continuando aqui, então os orientou a lançar a rede do outro lado do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixe. Eu acho muito da hora porque se você for em outro, porque eu não procurei, mas eu não sei em qual versículo que está. Acontece a mesma coisa. Eles vão pescar, não encontram nada. Jesus pede para eles tacar a rede em outro lugar, a rede em outro lado. Eles acabam pescando peixe. Eu lembro que, acho que foi o pastor Eliseu Vieira, ele fala que Jesus conhece a senha do coração de cada um. Então, naquele momento, a senha do coração de Pedro, Tiago e João, era aquele primeiro encontro que eles tiveram com Jesus, de jogue a rede para o outro lado, e eles pegaram o peixe. E João acaba percebendo meio que um déjà vu, que ele falou, peraí, pega a rede, joga do outro lado. Aí ele avisa o Pedro que é Jesus. Bom, parei onde? No 7. Então disse, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram num pequeno barco, arrastando a rede com peixe, pois não estava longe da praia, senão uns 200 covados. Então assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e poucos de pão. E Jesus lhe pediu, trazei alguns dos peixes que acabaste de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra.
Ela estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus convidou: vinde e tomai vosso desjejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: quem és tu? Pois sabia quem era o Senhor. Jesus aproximou, pegou o pão e deu a eles, tomou o peixe e fez o mesmo. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu ao seu discípulo, depois de haver ressuscitado dos mortos. E assim pois, tomarem de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Jesus, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Então basicamente Pedro já sabia. Então Pedro fala para Jesus que Jesus já sabia que ele ia pecar negar 3 vezes, mas mesmo assim ele o pecou. Em verdade, te afirmo, quando eras mais jovem, tu vestia a ti mesmo e ia onde desejava. Mas quando chegar a velhice, estenderá as mãos e outras que te vestirá, considerará para onde tu não queres. Bom, quando eu vi essa parte aqui, eu achei da hora, porque quando Pedro se arrepende, eu fiquei pensando em caso, se ele não tivesse arrependido, se ele seria outro Judas. Porque se ele não se arrependesse, basicamente acho que ele não voltaria a falar com Jesus. Então eu acredito que ele se sentiria tão culpado a não se arrepender, que ele poderia ou ter suicidado, ou basicamente não se arrepender, Pedro não apareceria mais na Bíblia. Então se o Pedro não se arrependesse, não aconteceria o resultado dos frutos do seu arrependimento, que acontece em Atos. Só que o que eu vou ler acontece em Atos 2, 3, deixa eu ver, 2, 3, 5, 6 e 12. Mas eu vou ler um dos frutos do arrependimento de João em Atos, deixa eu ver, Atos 3, de 1 ao 7. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora de oração, isto é, às 3 horas. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Jesus e João iam entrar no templo, pediu-lhe: desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, erga-te e te andar. Isso é da hora, porque se Pedro não tivesse arrependido, basicamente ele nunca teria encontrado esse aleijado e nunca teria orado por ele, e ele não se levantaria. Esse é um dos frutos do João. Existem outros também, tá? Em Atos 2, 5, 6 e 12. Eles não vou falar, mas caso você queira lá olhar, esses são os versículos. Então, basicamente, se a pessoa não se arrepende, como Pedro fez, basicamente não vai poder desfrutar dos frutos que terão com o relacionamento de Jesus. Basicamente, se você não se arrepende, você pode ter não vou falar que você vai se suicidar igual Judas, mas com certeza, se você não se arrepende, você acaba escondendo o seu arrependimento de Jesus. E você acaba você acaba ficando envergonhado a ponto de querer se afastar dele. Porque você pensa: Jesus, eu não vou precisar se arrepender, porque acho que ele não vai lembrar, né? Porque já teve muitas vezes, isso aqui é um desabafo, que eu acabei pecando e acabei deixando de orar, porque eu acreditava que Jesus ia esquecer. Não sei porque eu estava com esse tipo de pensamento, mas acreditava que se eu não orasse à noite e fosse dormir, amanhã seria um novo dia, e o dia que eu pequei não tivesse acontecido. É como se não tivesse existido. Só que não é assim que funciona. Deus tem cada arrependimento guardado. Alguns você não vai lembrar, isso eu sei, mas tem alguns que acabam te afastando de Deus, ou possa acabar te ferindo. Então, se caso você tocar no teu coração, chega em casa e confessa a Deus aqueles que você lembra. Eu acredito que cada um deve ter um arrependimento guardado dentro do seu coração. Só que tem tanto medo de confessar a Deus, mesmo sabendo que Ele já sabe desse pecado, mas tem tanto medo de se arrepender e confessar a Deus,
que acaba guardando, botando embaixo do tapete, achando que Deus vai esquecer. E bom, isso tudo eu tirei de um vídeo que, quando eu estava vendo Instagram, apareceu um vídeo de uma pessoa fazendo uma roda e tá duas pessoas conversando, e tem uma menina que fala assim: você falou com suas palavras que a gente ia se arrepender, e eu esqueci. Ela fala tal coisa, mas o cara fala assim: bom, eu sei que eu falei isso. Por quê? Porque pensa comigo, se você não se arrepende, você terá aflições no mundo. Lembrei. A menina fala assim que através do arrependimento a gente teria aflições ao mundo, alguma coisa assim, ou não teria, alguma coisa assim. Falou: não, pensa comigo, se você não se arrepende, você terá aflições ao mundo, e quando você morrer, você irá para um local onde você terá aflições eternamente. Se você se arrepender, você ainda terá aflições, só que o resultado depois da sua morte vai ser um local onde você vai se desfrutar agora com o Pai Eterno. Então, qual que você prefere? Aí ela ficou calada. Eu falei: caramba, mano. Então, aí eu fiquei reflexivo e fiquei perguntando a mim mesmo: cara, se eu não me arrepender, eu vou para o inferno. Se eu me arrepender, eu vou para o céu. Mas mesmo através do arrependimento, a gente ainda terá aflições. Então, óbvio que eu vou escolher se arrepender. Mas não se arrepender por ter medo de ir para o inferno, sim se arrepender porque eu quero estar com Deus mesmo. Então, se você não se arrepender e ter as aflições do mundo, você ainda irá para o inferno. Então, você prefere se arrepender e ir para o céu, ou não se arrepender e ir para o inferno? De qualquer jeito, a gente terá aflições. Então, dependendo da questão do que você queira esconder, eu acredito que é melhor não esconder, você pode sofrer uma consequência. Eu lembro que eu ia estudar sobre Davi, porque, se eu não me engano, Davi também, se eu não me engano, ele peca quando manda matar, acho que o nome dele é Urias, porque ele acaba se apaixonando pela esposa dele. E quando, na verdade, Deus já sabia, ele acaba castigando Davi por isso. Só que o Davi, ele não foi orgulhoso. Mesmo depois do castigo, ele vai lá, se humilha e se prostra diante de Deus, buscando arrependimento. Isso é legal, por quê? Porque se fosse comigo, eu seria o ponto orgulhoso de não querer mais saber de Deus, pelo fato dele ter me castigado uma coisa que eu sabia que era errado. E o Davi vai lá e se arrepende. Então, a única coisa que... Eu sei que a pregação foi rápida. Foi um pouco mais rápida por causa que, quando eu fico muito tenso, como eu disse, eu acabo falando bem rápido. Mas a única coisa que eu quero que vocês tenham reflexão é: se eu não me arrepender de tal situação, pecado, será que eu vou ser como Judas? Eu vou começar a se esconder de Deus? Porque eu vou negando o arrependimento, vou guardando, escondendo, a ponto de eu vou olhar para aquilo, vou se sentir tão envergonhado que eu vou falar: é melhor não ir mais para casa, porque eu acredito que não vai ter mais arrependimento. Mas você viu lá como foi no versículo que eu li, mesmo Pedro tendo negado 3 vezes ele, mesmo João tendo abandonado ele e os outros discípulos, ele ainda chama de filho. Ele ainda chama de filho aqueles que o negaram, aqueles que o abandonaram. Eu acredito que se Judas tivesse se arrependido, ele ainda chamaria de filho, ainda chamaria para viver as obras dele. Então, não fique com medo de se arrepender. Deus sabe do pecado de cada um, Ele sempre soube. Então, Ele não vai te julgar como alguns julgam. Eu já julguei alguns pecados de algumas pessoas, porque eu acreditava que aquilo era impossível de ser feito, mas possivelmente eu já deve ter feito, não lembro. Então, não esqueça de se arrepender e confia no Senhor, porque através do arrependimento você vai ganhar o perdão de Deus, que o perdão, para mim, é algo mais importante para a vida de um cristão, porque, como eu disse, Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça no mal. E eu encerro minha pregação de hoje. Peço desculpas se foi muito rápido, e queria chamar o pastor Eliseu.